que a gente vai falar de coisas específicas, estratégicas. É aquele início que ninguém sabe como é que funciona, que às vezes até é muito surreal você explicar. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao projeto O Que é Isso? Produção. Do zero após, como elaborar um projeto teatral. E para você que está chegando agora, aqui a gente fala sobre produção teatral. De como acontece um espetáculo, quando desde a ideia até a pós-produção. Aqui eu sempre falo que é o bastidor dos bastidores, porque a gente vai falar de coisas específicas, estratégicas. É aquele início que ninguém sabe como é que funciona, que às vezes até é muito surreal você explicar. Às vezes eu tenho dificuldade de explicar para minha família o que eu faço. Ah, você faz o quê? Eu falo assim, eu sou produtor de teatro. Mas como é que é ser produtor de teatro? E essa mesma pergunta eu fiz quando eu estava lá atrás, quando eu não tinha ideia. Eu sempre trabalhei com teatro, mas eu não tinha ideia do que era produzir profissionalmente. E para você produzir profissionalmente, existem etapas a serem cumpridas. A ideia aqui não é de forma alguma criar uma receita que você vai lá, coloque X colheres de sopa de fermento, coloque mais 2 xícaras de chá de não sei o quê. Aqui não tem como a gente fazer isso, porque o dia que você pegar uma receita para fazer um espetáculo teatral, eu te falo, vai dar errado. Porque uma produção, ela é muito personalíssima, é muito própria, é muito particular. Então você não tem como colocar como se fosse um padrãozinho igual para todo mundo e fazer aquela receita, porque eu te digo, não vai dar certo, porque cada produção tem uma característica própria. Então quando você entra numa produção e você vai vendo como é que as coisas vão acontecendo, você vai entendendo que em uma produção A tem certos elementos que são completamente diferentes de uma produção B. E digamos que o texto seja o mesmo. Então a gente está aqui construindo uma ideia de trocar essas experiências através dos erros. Então o que aconteceu de errado numa produção A que não foi a mesma coisa da produção B? Então essas questões que a gente vai levantar aqui nesse projeto chamado O Que é Isso? Produção, do zero após, como elaborar um projeto teatral. E como você tá, para quem nunca teve contato com teatro, a gente está nesse momento falando de coisas básicas. Então, muitas vezes, se você já tem experiência, você pode achar chato. Ah, não, isso eu já sei como é que faz. Ah, não. Então a gente está aqui agora, neste momento, construindo essa base, essas ideias, quais são os conceitos, para depois, mais tarde, a gente entrar numa questão mais específica, mais elaborada. E hoje eu estou fazendo aquela transição, porque a gente está fechando o segundo mês, que a gente está aqui desde o dia 1º de janeiro, postando um videozinho sobre, né, a função, quem é. A gente convencionou aqui a chamar de departamentos, quais são os departamentos do teatro, como é que funciona. E essa transição, agora que a gente está simulando uma produção teatral, como se a gente estivesse agora na sala de ensaio, com os atores, se preparando para ir para o teatro, a partir de amanhã a gente vai entrar de fato no teatro. E aí eu vou começar uma nova etapa, entrando com os conceitos básicos, apresentando o que dentro de uma caixa teatral. E aí a gente vai desenvolver esses elementos para você, enquanto produtor, saber qual o que você vai encontrar, né, as dificuldades que você vai encontrar nesses departamentos aplicados diretamente na caixa teatral. Então aqui a gente vai trabalhar o que é cada ponto do teatro. Porque no teatro, né, no teatro físico, a gente vai entender que tem agora a união de todos os departamentos. O que era apenas um projeto, esses projetos todos vão se encontrar. Mas antes dos projetos se encontrarem, a gente vai começar a trabalhar as questões básicas. Né? O que são esses elementos que compõem a sua caixa teatral para você começar a desenvolver o seu projeto. Por quê? Produtor não é só aquele cara que fica no escritório, lá nas planilhas, mexendo na contabilidade, na parte burocrática. O produtor ele tem que ir para campo também.
é o produtor que está lá no palco para entender que quebrou uma roldana. Onde é que você vai encontrar? Onde é que você vai achar essa roldana que quebrou? Qual a solução que você vai achar para resolver aquilo? Quebrou uma vara. E o que você vai fazer? Correr atrás. Você especificamente não vai lá chegar e consertar, mas você vai indicar ao profissional que vai fazer esse reparo, você vai indicar e você tem que saber, para você entender qual as providências que você precisa tomar. Porque às vezes em teatro, gente, a decisão tem que ser muito rápida. A gente trabalha com tempo, porque a gente tem uma data marcada, a gente tem uma estreia para cumprir. Então o tempo é o nosso maior inimigo. Se você não souber administrar o seu tempo, e aí a informação vai fazer com que você consiga achar as melhores soluções. Pensamento rápido, tomada de decisão rápida, isso tudo envolve o processo de ser um produtor de teatro. Então até amanhã, com uma nova fase, que a gente vai agora entrar na caixa teatral para de fato mostrar quais são os elementos de cada etapa desse lindo universo chamado espetáculo teatral, produção teatral, trabalhar com teatro. Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau.